Olá, boa noite, tudo bem? Quem está falando é Márcio. É hoje mais um Papo Fora do Eixo. Vou falar hoje com o Henrique, um atleta do Melina, do Centro-Oeste, um jovem atleta, uma jovem promessa. Estou aguardando ele chegar aqui e um papo vai ser gostoso, vendo uma nova geração começando em algum lugar por aí. Estou aqui, Henricão, pede para entrar que eu já te autorizo a entrar. Hal, Opa, chegou. Vira a câmera. Você tá de ponta de cabeça, você tá. Você tá de por ponta de causa do, cabeça. Isso, por causa do fone, isso. peraí, só dar uma ajeitada aqui. Tá bom. Põe mais meio pra você aparecer sua cara pra todo mundo saber quem você é. É. Você tá bom, meu querido? Opa, tudo certo, do Alíbio. E com o senhor? Na luta, sempre trabalhando muito pelo rugby aqui em São Paulo, pelo Brasil, fazendo o que eu posso. Fazendo sempre fora do eixo. Ricão, conta pra mim uma coisa. Você tem quantos anos? Começou há quanto tempo? Começou a jogar onde? Conta pra mim um pouco sua história para as pessoas saberem, já que muita gente até sabe quem você é, mas não conhece bem e acha legal outros meninos, outras meninas da sua idade saibam por onde começar, mesmo que não seja no Melina, que é um grande centro. Certo. Então, para quem não me conhece aí, meu nome é Flávio Henrique, tenho 17 anos e conheci o rugby ano passado. Literalmente eu não conhecia nada sobre o esporte até maio de ano passado, por aí. Sei. E foi por uma indicação. A minha irmã começou a treinar lá no Melina, né? Ela já é adulta, já há 26 anos. Ela chegou lá Quem é no sua irmã? treino lá. Quem é Minha sua irmã, irmã? É. hoje ela tá atuando lá no Grua Rugby. Ela é a Fernanda Avelina. Ah, tá, sei quem é. Tá no Grua. Sim, ela começou lá no Melina, né? Aí foi num treino feminino, porque na época os meninos não estavam tendo treino porque estavam com notas baixas, e o Melina é um clube que rege muito a educação nas escolas. Então já Sim. estava um pouco complicado para mim começar a treinar lá. Mas com uma conversa ou outra, eu comecei a treinar lá, acho que foi 5 de maio, 15 de maio, por aí, treinando com as meninas. Tudo que eu aprendi lá foi com a Haline ainda, tá na seleção brasileira agora, treinando para as Olimpíadas. Sim. E inicialmente foi assim, um mês treinando com as meninas, sem contato ainda, mais ou menos, porque eu não tinha ciência de nada. E a Sei. partir daí eu fui progredindo e entrando mais no clube, né? Conhecendo melhor como é que funcionava o rugby. Não sabia nem que o Melina era o único time profissional com contrato no Brasil. Foi uma experiência muito boa na época. E tô na luta até hoje lá no Melina, lá já tem um ano e pouco já. E você fez quantos jogos já? De 15, de 7? Você já fez algum torneio? Assim, além dos torneios que tem aí na região, torneios fora da região? Sim, eu já. Eu não esqueci de comentar isso, mas eu trabalho em 2 times no momento. Eu tô Sei. atuando pelo Melina Rugby como juvenil e Sim. pelo Cuiabá Rugby eu treino Rugby 15, né? Com o pessoal lá do Cuiabá. O pessoal que já é mais velho lá. Já tô lá na categoria adulta lá, já no caso. Sei. E, e como experiência, tirando os estaduais daqui de Mato Grosso, eu já tenho experiência na Taça Três Lagoas de rugby, que eu fui campeão com a equipe Sim. juvenil. Um torneio onde o Melina foi campeão 100% de todas as categorias lá, categoria masculina, Uhum. juvenil, M16, M18, adulto. E esse ano eu fiz parte do grupo que, pela primeira vez na história, né, que a gente conseguiu os juvenis brigar pelo título lá no SPAC Lions, no tradicional torneio de Rugby Sevens. Sim, sim. Eles E, perderam e para lá, quem? Perderam, jogaram contra quem lá? a gente enfrentou o time da capital, né? Sim. O Vitória de Santa Catarina, não, Espírito Santo, se eu não me engano. Espírito Vitória. Santo, Vitória. Isso. Sim, e de resto foi os times tradicionais de São Paulo, né? Leão de Paraisópolis, o Niterói Rugby também, que também estava com a primeira participação deles no SPAC Lions também, juvenil. Sim. E o E que que você achou de diferente
treinar em Cuiabá, jogar. Eu sei que ainda está fora do Melina em si, existe ainda muito trabalho pequeno. O que foi ter jogado contra o SPAC, que é um clube tradicional, Niterói, Leões de Paraisópolis, que é um trabalho muito grande social? O que você viu de diferente, de legal, que fala, pô, isso eu preciso levar lá para Cuiabá para treinar também? A primeira coisa que é notável dos times de Mato Grosso, eu não falo só o juvenil, mas também o time adulto, feminino, masculino, adulto, Pequimelina, falo no geral. Eles têm muito mais preparo físico que a gente, tipo, horas de treino a mais, entendeu? Isso é uma coisa que desbalanceia o nível do rugby fora do eixo com o rugby do eixo. Sim. Por exemplo, o time do SPAC, naquela época que eu fui jogar, eu tava com 16 anos, né? Foi ano passado. Sim. Sim. E o pessoal de lá era, tipo, 2 anos de diferença minha, que era o mais novo do time, que era a categoria M18, né? Mas tinha menino de 15 anos, menino de 14, 15 anos, com um diferencial físico muito grande. Gente que você não... Tipo, essa pessoa aqui não tem 15 anos nunca. Quem dirá 18, né? E esse foi um grande diferencial. E depois de conversar mais um pouco, depois que eu conheci o senhor também, conheci o pessoal dos outros times também, fui ver como é que é diferente, né? A preparação deles. O jeito que desenvolve o rugby lá, né? É o que falta aqui no Mato Grosso. Até pela quantidade de time... Opa. Não, sim, exatamente. Pela quantidade de times, pela preparação de cada time, né? O grande trabalho realmente é esse trabalho físico, né? A questão aeróbica e a questão muscular, vamos dizer assim, de preparação específica para o rugby, né? Pelo que eu vi, vocês são uns caboclos fortes também. Não pense que vocês são fraquinhos, não. Vocês precisam só desenvolver a questão, né, física, né, específica, né? E agora, vocês estão fazendo isso com o Stefano, com o Bicudo, com as meninas que dão um treino para vocês também ou não? Então, ano passado, a gente fazia isso mais pelo nosso individual, no caso, por exemplo. Eu fazia academia, entendeu? Porque ano passado era só o Stefano, né? A gente não tinha o Bicudo, não tinha as meninas que estão chegando agora para ajudar nós lá na comissão técnica. Então ficava meio difícil. Não era tipo falta de compromisso, entendeu? Era uma coisa mais complicada de desenvolver. Aí, no início do ano, a gente estava preparando. A gente não tinha iniciado ainda, né? A gente estava preparando... Foi quando tudo aconteceu. E quando eu passei aí também para conhecer você. Exatamente. Né? Lá a gente já estava bem... Começando a preparar o que a gente tinha preparado para esse ano. Para ficar com treinar físico... Ter mais tempo de treino até, inclusive. E aí a pandemia chegou. Aí agora que a gente está retornando, a gente está tendo uns treinos agora mais bem elaborados, né? Com tempo. Tipo, cada setor a gente treina tal coisa que vai dar a calhar para, tipo, dar um estopim para ano que vem a gente voltar com mais vontade, com mais força para crescer e chegar ao pessoal do eixo. Sim. E o grande lance é que vocês estão retornando antes de muitos clubes aqui em São Paulo, né? Que ainda está com um pouco de falta de treinamento, o SPAC não está treinando, voltou o Pasteur, voltou, se não me engano, o Band, né? Que fizeram um programa de treinamento especial, o São José também está voltando já há algum tempo, paulatinamente, né? Até porque o problema maior são as escolas estão quase fechadas, né? Então muita gente... já não vou para a escola, também já não vou para o treino, então é difícil pegar esse ânimo todo, né? Sim. E não tenha dúvida que o ano que vem vai ser um ano muito diferente para todo mundo, né? Acho que as pessoas vão estar com o físico bem diferente do que estão. Mas o importante é que vocês saibam equilibrar o treinamento, né? Mesmo que façam fora, tem essa vontade, né? De treinar, de querer jogar, e principalmente conhecer o rugby. Você assiste muitos jogos pela televisão, ou pelo YouTube, ou por outra forma, ou não? Olha, ano passado, foi quando tudo começou, era ano de Copa do Mundo, né? Aí que eu fui entender Rugby 15, porque eu sou muito fã de Sevens. Minha preferência é Sevens até hoje. Mesmo não tendo físico apropriado para Sevens, mas é a minha preferência. E teve ano de Copa do Mundo, né? Eu fui conhecer como é que era o Rugby 15, né? Aí que eu conheci o Cuiabá, acompanhando o Rugby 15, a Copa do Mundo, né? Que o Cuiabá é focado no Rugby 15. E a partir de lá que eu fui treinar as duas modalidades. E sim, eu acompanho muito jogo brasileiro.
Sei. O Super Sevens, ano passado, eu acompanhei inteirinho, todas as etapas. E de internacional mesmo é só a Copa do Mundo. Ainda me falta um pouco de vontade ainda para assistir os jogos internacionais, porque o que me chama atenção é ver a minha treinadora, a Haline, lá jogando, entendeu? Eu vejo, entendeu? Para ver como é que é essas pessoas que me treinam na hora do campo. Isso que me dá Sim. um motivo para assistir o rugby. Sim, entendi. Mas seria muito legal, já que vocês focam muito o rugby de sevens, assistir os jogos da seleção brasileira, né? A entender como eles jogam. Agora vai passar os jogos pelo aplicativo do Brasil e Portugal. Achei bem legal você assistir. O YouTube tem muito jogo completo que também pode ajudar, tá? A você entender mais o jogo, até porque quem muitas vezes narra acaba explicando alguns detalhes que passam despercebido, né? Isso é importante você também ver, né? E, Flavinho, você já leu o livro das regras, por exemplo? Você pegou o livro, teve curiosidade de ler o livro das regras ou não? Nunca leu? Ou só foi por explicação mesmo? Não, eu tenho o certificado do Rugby Laws e do Red, né? Mas Sei. eu li ele bem no início do ano. Porque o início do ano foi tudo quando eu estava bem empolgado, sabe? De ter vindo de São Paulo. Eu fiquei muito empolgado. Sim, Eu quero aprender, eu quero isso, eu quero ser árbitro, entendeu? Eu tava lendo. Mas com a pandemia, eu desanimei muito com as coisas e eu deixei de lado. Mas eu tava dando introdução ao livro da regra. Mas não ao pé da letra. Mas é muito, muito importante, mesmo que você não seja um árbitro, né, você queira focar agora, ser um jogador, né, vamos dizer assim, entender como o árbitro funciona. De repente, se tiver um curso pela internet, faça o curso, que muitas vezes é legal. Mesmo que você não seja um árbitro, porque aí você entende que o árbitro apita, né? O árbitro fala, né? E você vê a diferença do árbitro brasileiro com o árbitro internacional, como é que ele se comporta em função dos jogos, né? Então, esse é o momento de, mesmo você, claro, a gente quer jogar, né? Eu sempre quis jogar, mas entender a regra eu acho importante, até para você, com a regra, se evoluir bastante, né? E você tem feito academia no CT ou fora do CT agora? Como é que estão os treinamentos seus, os meninos da sua Então, idade? a gente está treinando por categoria, né? Antigamente a gente treinava por gênero, feminino um dia, masculino outro. Agora a gente treina todos juntos e separa as categorias, né? M16, M18 e a categoria adulta. A gente não está podendo usar a academia, mas ano passado foi dado o iniciamento, porque eu estava no time adulto de Sevens do Melina. Aí eu tinha um acompanhamento do pessoal mais velho. Mas esse ano e ano passado eu estava fazendo fora, mais focado na academia fora do Melina. E esse ano é fora de cogitação, né? Até porque a gente também já está perto das festas de fim de ano. E não é permitido também por causa do protocolo. A gente não usa vestiário, cada um com sua garrafa, não pode encher mais garrafa no bebedouro. Bem, sim, para os treinos continuarem, né? Rígidos, né? Uhum, Bem sempre rígido. Rígido. E o horário reduziu. A gente tinha 1h30 de treino ano passado, 3 horas na semana, né? De segunda a quarta. Agora é terça e quinta, tudo junto, 1 hora de treino. 8 horas, encerra às 9 horas. Não, perdão. Às 19 horas, encerra às 8 horas. Entendi. E você mora muito perto do CT ou você vem de longe de Cuiabá? Olha, daqui pro CT da minha casa é 19 quilômetros de distância. Porque, infelizmente, o Melina ele é muito mal localizado no Cuiabá. Porque é um canto afastado, perto de BR, início da cidade, entendeu? E eu queria até levantar um ponto. Eu acho que é isso que dificulta o Melina. O Melina já é grande, né? Em questão de atletas. Mas eu acho que se expandisse, por exemplo, fosse mais bem localizado, tipo no centro, entendeu? Não tão afastado da cidade, teria mais uma visibilidade maior. Porque, por exemplo, eu moro aqui no bairro, quem conhece o rugby é porque é meu amigo, entendeu? Tipo, eu falar rugby, nunca ouvi falar. Igual era meu caso antes de começar, né? Até alguém ter a coragem de ir lá longe para conhecer, entendeu? Foi bem difícil. E no bairro... Eu entendo que você está... Eu entendo o que você está falando, eu entendo. O que você fala? O bairro, aqui tem um bairro seu? Peraí. No bairro que eu moro, aqui de Cuiabá, eu sou o único atleta de rugby do Melina, porque o resto, o pessoal é tudo lá mais do bairro deles, que é 19 quilômetros daqui. Sei.
O Will até está falando aqui, o Will daí de Cuiabá está falando que para o Wilber. Cuiabano 19 quilômetros é muito longe, né? É muito longe. Realmente é longe, né? Eu não sei como é que é o trânsito daí, se o transporte público é bom ou ruim, se é bicicleta, se é outra forma de que vocês vão, né? Mas eu sei que realmente 19 quilômetros é muito, linha reta, é muito longe mesmo, né? Uhum. Agora, é assim, claro, a pandemia foi um grande prejudicial. Pelo que eu sabia, né, eu tinha ouvido falar com o Stefano, com o Bicudo, até com o Michel, que eles iam fazer vários trabalhos nas escolas, né, para motivar as pessoas. Porque hoje o Merino é conhecido, não é um desconhecido na cidade, né? Mas que, comparando com os CTs dos clubes de São Paulo, o Merina é o maior CT que existe no Brasil, independentemente de qualquer coisa, né? Claro, com o dedo do Michel ficou melhor ainda, né? Mas teria que se pensar isso, pensar o ano que vem, como é que vai fazer, né? Propor. Porque muitas vezes o espaço físico é muito difícil, né, Flavinho? Achar um espaço para os jogadores aí jogarem, né? O Cuiabá treina onde hoje? Olha, atualmente o Cuiabá está com os treinos suspensos, né? Mas a gente estava treinando numa quadra, num campo público, que era o local que a gente estava tendo, mas a gente treinava também na UFMT, que é a Universidade Federal daqui, né, de Cuiabá. O Cuiabá, tipo, ele pinga muitos treinos, entendeu? Onde tá dando, a gente tá indo. Isso é igual você falou, da dificuldade de achar um local para treinar. Sei. E eu tinha ouvido falar que o Cuiabá iria treinar naquele campo novo que a Federal criou ali, que construiu, né? Eu ouvi falar que esse ano seria lá, eternamente. Não sei se isso fosse acontecer mesmo, né? Seria ótimo, né? Sim, perfeito. Mas eu não cheguei a ter essa informação, não. Eu tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido, e que é muito importante, a Universidade Federal ela tem que abrir esses espaços para os esportes, né? Esportes olímpicos, outros esportes, né? Com organização, com regras, né? Porque eu acho importante isso, né? E diga. Ano passado a gente treinava na UFMT, né? Mas eles cortaram porque a gente o UFMT estava em dívida, né? Aí começou a cortar gastos, aí cortou a iluminação do campo. Aí a gente teve que mudar para outro local. Entendi. E a Federal ainda cobra de vocês para o uso do campo? Não. 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 Por que estava em dívida? É dívida de alguma coisa? Eu acho. Eu não sei muito desse assunto, mas foi pelo que chegou até a mim, entendeu? Foi mais para cortar gasto da Federal em si, não que do clube, entendeu? Ah, tá, entendi. Por causa da luz da Federal. Sim. Bom, isso é pior ainda. Totalmente né? deles. Isso é pior ainda, né? Isso é pior ainda. E porque 2, 3 horas de luz, de iluminação é muito cara, né? Muito cara, né? Bom, o que você pensa? Eu sei que você tem 17 anos, né? O que você pensa em fazer? Você quer se tornar um jogador de alto rendimento? Ou não, quero jogar bem no meu clube, com meus amigos, né? Como é que você pensa fazer isso? Daqui uns anos. Olha, você tem 17 hoje, né? Sim, 17. Eu tenho 2 pontos para falar. Primeiramente, com o ano passado, sem pandemia, e sem compromisso com a vida, entendeu? Eu não precisava trabalhar, só estudar e rugby. Sim. Eu tinha o desejo de se tornar um atleta de alto rendimento. E quando chegou 2020, depois de eu ter disputado alguns torneios com o Cuiabá, que foi em Campo Grande, e o Mato Grossense aqui, lá em Primavera, e veio a pandemia e cortou tudo isso, foi muito ruim e eu comecei a sofrer com a falta de treino, entendeu? Ganhar peso, essas coisas. Isso me desanimou bastante. E eu mudei o meu conceito, né? Eu hoje não busco ser um atleta de alto rendimento, mas eu busco fazer o Mato Grosso ter nome, entendeu? Não só o Melina, entendeu? Só o Melina feminino. Eu busco crescer com o time juvenil, porque a gente é muito promissor, como o senhor viu aqui, a época que você veio para cá. Então, eu quero, por exemplo, não chegar lá em São Paulo e pegar o SPAC e tomar um sacode, entendeu? Eu quero, entendeu? Brigar por título, chegar lá com medo, botar medo no pessoal, entendeu? E de uma forma bem breve, eu quero crescer o rugby mato-grossense.
Entendo. E você acha que em que cidades, além de Cuiabá, existe um potencial legal? Eu conheço algumas de nome. O que que você, como menino de 17 anos, falaria? Puxa, Cuiabá podia ter isso ou aquilo para crescer como para ter um rugby legal. Olha, como promissor, eu vejo a cidade de Campo Novo do Parecis, que eles têm bastante pessoal que gosta de jogar, mas eles Hum, sofrem com problemas financeiros, entendeu? Para viajar, para ir para os torneios, entendeu? Eles bancam por si só próprio, cada atleta paga o seu, entendeu? entendi. E, tipo, eles não têm uma mão de treino, entendeu? O que eles sabem é, tipo, conversar, entendeu? Vendo vídeo. Mas eu Uhum. acho que se trabalhasse, entendeu? Tivesse um planejamento certinho, igual tem aqui em Cuiabá, eles poderiam Hum, crescer mais. sim, E tem o time do Primavera Rugby, só que é um time adulto e eles agora têm um selecionado no estado, né, da cidade. Tem sei, a seleção de sei, Primavera. Isso é um sei. projeto bom, mas isso o que falta é a mão juvenil na cidade, entendeu? Porque eu falo de modo geral, em todas as cidades, Sim, sim, tirando Cuiabá e o sim. Melina principalmente. Eles não têm um trabalho para juvenil, entendeu? Acho que E- isso também. Pois não? não, sim. Pode falar para tu ouvir. Uhum. É o que falta para o time de Mato Grosso no geral, é investir, procurar os jovens, porque vamos supor que daqui a 10 anos, por exemplo, o Cuiabá não possa existir porque o pessoal tá travado, não aguenta mais correr, entendeu? E não vai ter os juvenis para suprir eles, entendeu? Sim, Eu sim. acho que isso é um E aí, problema até grave para Mato Grosso. então o lance que eu acho o grande estímulo é justamente trazer outros meninos e outras meninas de escolas, né? Existe muita Sim, escola, né, que poderia ser trabalhada. Claro, você precisa de mão de obra para poder ter gente que ensine o básico, né? Ensine gostar, primeiro gostar do rugby, é importante isso, gostar do esporte, porque para muita gente tirar o preconceito, mas principalmente achar, olha, eu vou me dedicar, além dos meus treinos, vou me dedicar também ao quê? A ajudar o juvenil, o infantil, né? Sem pressa, jogar, aprender a jogar, para depois competir, para depois, né, fazer alguma coisa legal, quer dizer, fazer uma coisa maior. E primeiro no estado, né, e depois fora do estado, que aos poucos vai conseguindo, né? Porque a gente vê que Cuiabá, por exemplo, né, a grande coisa, isso o Brasil inteiro acontece isso, vai todo em futebol. Todo em futebol. Todo mundo quer ser jogador de futebol. Aí, de repente, você, menino, né, vê uma possibilidade de fazer um esporte que não seja futebol, que você seja, né, importante, né, o coletivo, né? Então, isso é legal. Você tem que incutir nos seus amigos aprender a ser treinador, aprender a ser árbitro, aprender um monte de coisa. Então, acho importante isso para ter competição, né? Quanto maior número de escolas que participem, é importante, não que todo mundo jogar no Melina, de vários times jogarem contra o Melina, talvez. Né? Isso exato. criar adversários, né? O Melina é um trabalho especial, isso não tem a menor dúvida, mas a gente sabe que é necessário ter adversário, senão não existe, né? Não existe rugby, né? E você vê, o que, que os seus pais falam de você jogar rugby? Eles têm medo de você se machucar ou alguma coisa assim? Minha mãe, ela não acompanha eu. Nem minha mãe, nem meu pai. Meu pai, inicialmente, ele Sim, tinha um preconceito, sabe? Meu pai também é muito fanático de futebol. O sonho dele era que eu sim. fosse lateral do Flamengo, entendeu? Aí, mas tipo, nunca faltou apoio, por exemplo. Sempre que eu precisei de um dinheiro, por exemplo, vou chegar atrasado num treino, ele me levava, entendeu? Autorização para viagem, mesma coisa. Sei, Mas eu não tenho um acompanhamento paterno tipo, sei, no dia a dia no rugby. Eu sou mais sei, sozinho, entendeu? Mas meu sei, pai nunca decidiu me ajudar, mas eu sou sei. sozinho. E você sente que nos jogos precisa ter os pais de outros atletas acompanhando para todo mundo se conhecer ou não? Olha, seria bem importante Ah, se todos pudessem, entendeu? sei. Agora não tá podendo, mas antigamente ia muito pai assistir lá os treinos dos meninos, até os treinos da menina, chegava mais cedo para acompanhar o finalzinho, entendeu? Tinha Sim. bastante acompanhamento, mas agora não pode. Não, Não lógico, pode. lógico, lógico. Mas o ideal, sim, quer dizer, por exemplo, eu joguei já na Argentina, contra os argentinos, joguei no Uruguai, contra os Uruguai, na Inglaterra, que eu passei uns 3, 4 anos jogando lá, e eu digo para você, você vai nos jogos,
Um monte de famílias. É piquenique, gente que encontra, a gente sai todo quebrado, né? Mas elas estão lá incentivando os filhos. É claro, ninguém quer ver o seu filho quebrado, né? Machucado, sangrando, fica preocupado. Mas todo mundo vai, sabe que é o jogo, o filho está feliz, a filha está feliz e assim por diante, né? Então, esse pode ser um trabalho legal para vocês também, né? Incentivar os meninos irem, as meninas e as famílias, quando puder assistir os jogos, os treinos, irem assistir para perder esse preconceito, né? Porque a gente sabe muito bem, né? Todo mundo quer, o filho quer ser o lateral do Flamengo, o centroavante do Corinthians, né? E assim por diante, né? Então acho que esse é o problema. A gente não tem outros esportes, né? Outros esportes no Brasil. Por exemplo, aí em Cuiabá eu fiquei sabendo que tem um jogador de handball da seleção brasileira, né? Sim, E tem. pouca gente fala, né? Eu falei, gente, como é que pode? Uma cidade grande, quente, bonita, mas que tem um jogador de handball que ninguém fala, porque as pessoas ficam meio, né, assim. Ele se torna um exemplo, né? Hoje as meninas do Melina são exemplos, né? Elas são exemplos para vocês ou não? Sim, com certeza. Até porque a gente, quando tem jogo no Melina, por exemplo, quando o Melina tava para entrar na história, pra gente, no final do Super Service, todo mundo acompanhava. Eu ficava no privado das meninas, bora lá, vamos ganhar, tô torcendo, entendeu? Virou uma Sei, referência para nós. Até a F sim, aqui que tá na live aqui também, ela é referência para mim. sim. Que Que ela tem de legal para você falar, poxa, eu quero ser parecida com ela no quê? Na eu falo beleza a muito. gente não é parecido. Na beleza a gente não é parecido com ninguém, Isso tá? aí é impossível. É, É mais tipo pela história dela, né? Das atletas. Tipo, vem, por exemplo, veio do Piauí, do Ceará, bastante gente do Nordeste aqui, né? sim, E sim. tipo, vendo, entendeu? Que o pessoal abandonou a família por um propósito, que é ajudar o Melina e crescer na vida, isso vira uma Sim, referência para nós, vira uma inspiração. sim, sei. E você sabe o espírito do rugby como esporte, como cultura ou não? Qual o Como? espírito? Você entende o espírito do esporte como cultura ou não? Sim, até Que se- quando eu tava praticando os 6 meses do esporte, entendeu? Para mim era só pegar a bola e correr, entendeu? Sei, Depois das reuniões, eu fui entender os valores do rugby, né? Isso que virou para mim um estilo de vida, depois que foi conhecer o valor, que não é, tipo, por exemplo, um exemplo aqui. A gente, por exemplo, eu e o senhor tá lá jogando, a gente se quebra lá no jogo, mas acabou o jogo, um aperto de mão, um abraço e curtiu o sim, terceiro tempo junto, entendeu? Isso é uma coisa que virou sei, muito referência para mim e virou símbolo do rugby para mim, entendeu? sei. E você tem inimigos no rugby ou tem só adversários? No rugby, eu sempre levo isso aqui que a gente não tem inimigos no rugby, né? São rivais. Nem Sei, rivais, adversários, entendeu? É um modo de falar que eles não são inimigos. sim, Que sim. é só E ali no campo, saindo dali, é outra acabou. história. Uhum. Na sua escola, você é o único que participa do rugby ou tem outros que participam ou têm curiosidade, querem de repente participar ou não? Olha, eu creio, porque eu não conheço muito o pessoal da minha escola, mas eu creio que eu sou o único do meu colégio que pratica o rugby. Mas, tipo, por Sei, exemplo, agora como as aulas estão online, o meu perfil no aplicativo de aula lá é eu com a bola de rugby, né? Com a sei, bola oval. Aí os professores perguntam, como é que é o treino, entendeu? É legal? Você gosta? O que que você sei. é, entendeu? Muito professor que não conhece, mas tipo, o professor fica curioso, entendeu? Um aluno meu joga rugby, entendeu? Legal. Entendi. Por exemplo, o professor de educação física da sua escola conhece rugby ou não? Olha, Não até o conhece o momento, Melina, conhece o rugby. Não isso que eu Melina, ia o falar. rugby. Ele conhece o É, rugby, sabe que tem um esporte é, semelhante. Eles muito confundem com o futebol americano, que é sempre isso, né? Você joga futebol americano? Não, é rugby. Aí alguns sabem diferenciar, alguns não, pensei que era a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, era sei. só uma mudança de país que o nome acabava mudando. Porque o Cuiabá tem um time de futebol americano importante, não tem? Sim, o Cuiabá Arsenal. Foram campeões Arsenal, é isso. brasileiros já. Já foram campeões brasileiros. Exatamente, porque eu Uhum. tenho muito disso também, né? Quer dizer, as Sim, pessoas acreditam. E o futebol americano ele é muito diferente até em função do uniforme, do equipamento dele, das regras, né?
da ideia. E eu acho muito legal você, na sua escola, mostrar o que é o rugby para as pessoas, né? Mostrar o que é, como é que se joga, né? Tem que buscar imagens para eles entenderem da onde veio, né? Porque muitos não sabem que o rugby veio com a mesma pessoa que trouxe o futebol para o Brasil. Ele trouxe duas bolas. O Charles Miller, né, famoso, que trouxe o futebol para o Brasil, ele trouxe duas bolas, a de rugby e a de futebol. Só que o povo aqui, por causa de ser italianos, ingleses, gostavam mais de futebol. Jogavam menos rugby, né? E acabou o futebol crescendo do que a gente conhece e o rugby cresceu menos, né? Por isso que no SPAC, né, ele é um clube que tem sempre ter os dois, nunca um só. O SPAC é uma regra, é uma lei, né, muito, muito importante, né? Muito importante. E no Cuiabá, você tem algum jogador importante que você acha diferente, que possa jogar num dia num clube maior? Que já tem o André joga na Arruda. seleção, o Arrudão, né? Então, você acha que de repente tem mais algum que fala, esse caboclo é bom também para jogar ou não? Bem treinado? Olha, tem, tipo, mas, entendeu? Pelo problema de idade, entendeu? Isso complica um pouco a inclusão na seleção, né? Porque a seleção, no momento, agora passa... É a minha opinião, no caso, né? A seleção passa por um momento de renovação, entendeu? Sim. E, tipo, eles vão buscar pessoal mais novo, por exemplo, o Lucas Espaguinho. Ele é jovem, né? Entendeu? Sim. É um processo de renovação. Mas eu acredito, sim, que se tivesse um peneirão, entendeu? Por exemplo... Podia achar alguém aqui que ainda tem gás ainda para dar na seleção. Sim. Por exemplo, tem só falar aqui, ele não está aqui na live, mas é a minha opinião, o Guilherme Martins. Ele é o G10 do Cuiabá. Para mim, quando eu conheci ele tem um potencial muito grande de, por exemplo, não só chegar na seleção, mas tipo, brigar por posição, né? Tipo, para brigar para jogar mesmo, não ser só um esquenta-banco, entendeu? Entendi. Ele é abertura, né? Você falou. Sim, abertura. Abertura, fullback. Entendo. Eu não sei se ele tem... O problema maior dos jogadores de outras cidades, ele se locomover para a cidade aqui, porque esse é o modelo que tem, né? Vem para a seleção, fica aqui centralizado, depois volta de vez em quando para a sua cidade, né? Não sei se ele tem essa disponibilidade, ele trabalha, se ele estuda, se essas coisas todas. Ele é um jovem atleta, quantos anos ele tem? É o que eu falei, idade. Eu acredito que ele já tem 28 anos já, entendeu? Entendi. Então ele tá mais velhão, né? Teoricamente. Sim, é o caso da maioria dos jogadores daqui. É um potencial grande, entendeu? Até, por exemplo, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eles teve a chance, mas não pôde, entendeu? É isso que eu quero falar. Entendo. E vocês do Cuiabá, do Melinda ainda não, mas o Cuiabá pretende disputar a segunda divisão do Brasileiro? Ou o que você ouvia falar? Pretendia disputar o Campeonato Brasileiro ou não? Ou só o Mato Grossense ou o Centro-Oeste? Não, o Cuiabá, a gente almeja muita coisa, entendeu? Participar dos torneios, entendeu? Por exemplo, uma vez a gente estava tendo uma conversa no grupo de WhatsApp, né? Lembrei que a gente tava vendo assim os times que ficam de fora do torneio, sabe? Do pessoal da CBRU. Fica bastante time, tipo, por exemplo, o ano inteiro sem fazer nada, entendeu? Aí a gente conversa, por que a gente não reúne, por exemplo, faz um brasileirão nosso, entendeu? Tipo, um time ali, Três Lagoas, Espírito Santo, tipo. Aí é aí que tá o problema, entendeu? A gente não tem condição e nem tempo para fazer isso. Tipo, de se deslocar para o Espírito Santo para a semana que vem a gente ir para Mato Grosso do Sul, eles virem para cá, entendeu? Entendo. Esse é o grande problema. Mas vontade não falta, a gente quer disputar tudo que tem. Ô Flavinho, existe uma coisa que é muito legal, isso é uma ideia que eu sempre falo, regionalizar os jogos, né, o mais próximo possível para poder não ter esse custo de locomoção. Por exemplo, a turma de Vitória eu indiquei, por que vocês não jogam o campeonato com o Rio de Janeiro, que é mais perto? Ou com um pedaço de Minas, né? Por exemplo, tem o sul de Minas, aqui de São Paulo, que é muito mais perto do que Belo Horizonte. Tem o Vale do Paraíba, tem Volta Redonda, que é mais perto de São José do que do Rio de Janeiro.
Então, a gente está muito quadrado ainda. Isso eu falei com o Michel, ele concorda plenamente. Regionalizar, né, os jogos, para depois sobrar o campeão, jogar os outros jogos. Então, joga todo mundo, né, depois os É, melhores vão jogando entre si até chegar ao campeão. É claro que os times de São Paulo, né, tem uns times melhores, mais bem formados, mas poderiam não ir um ou dois, podiam até mais, né, e tem mais condição. Isso ajudaria muito, de certa forma, a aumentar o número de jogadores, né? Ou, se não, começar pelo 7, que é mais fácil em termos de número de atletas, para depois passar para o 15, que é mais difícil, tem que ter um número maior de jogadores, né? Porque, por exemplo, o Pasteur, que eu trabalhei até o 2019, tinha 52 jogadores inscritos aptos para jogar, para o brasileiro. Porque a gente tinha feito um planejamento pelo modelo que se tinha dado, ia ser precisar de 50 atletas. É muita coisa, né? É muita coisa, sim. né? Então, precisa de repente, ter a Bahia, com o Diego, que é o presidente da Bahia, ele me falou que ele quer fazer uma seleção da liga para jogar o campeonato. Que aí você tem 4 jogadores de uma cidade, 4 de outra, né, 5 da outra, e faz um time melhor, mais forte, né? Então, tem que se repensar o modelo, né? Que eu acho que talvez você pegue esse modelo um pouco melhor para jogar, né? O que você não pode é desistir, né? De treinar, fazer sua academia, fazer sua bicicleta. Eu sei que você tem que ter a disciplina do estudo também, que é importante, né? E uma das formas também de aprimorar, claro, além de fazer em casa, é perguntar o que eu preciso de fundamental. Você sabe que você precisa de fundamental para jogar ou não? Diz para mim. O que é fundamental para você jogar? Mesmo que não seja em alto rendimento, mas seja no rendimento do Cuiabá, do Melina. O Olha, que você precisa? eu preciso, primeiramente, é tempo, né? Sim, Disponibilidade entre os setores, porque agora eu trabalho, entendeu? Eu entendi. trabalho, estudo e jogo rugby. E é isso que falta, entendeu? Eu não posso deixar abrir mão de um para ir em outro, entendeu? No Sei. caso, eu falo comprometimento comigo mesmo e Uhum, depois o comprometimento com o clube que eu sei, vou estar disputando, entendeu? Aí, por sei, exemplo, ó, o Melina, por exemplo, vai fazer um amistoso com o time lá de Primavera. Eu sei. tô, tipo, relutando e lutando para ir pros treinos, para ver se eu consigo uma vaga no jogo, entendeu? Entendi. Tipo, isso é o fundamental para mim. É o tempo, a idade chegando, eu tô perto dos meus 18 anos, entendeu? Vem obrigações e compromissos, e é isso. Uma palavra-chave para mim é tempo, disponibilidade. E esse é um grande problema que nós temos justamente na sua idade. A maioria dos jogadores de 17, 20 anos, ou entram na faculdade, ou precisam começar a trabalhar, né? Precisam terminar o estudo da escola. Você está em que série da escola? Eu tô no terceiro ano do ensino médio, no meu último ano já. Já está acabando. E Mas estuda de eu, noite, de manhã, eu, tarde? eu estudo de manhã. Estudo de Tá. manhã, Então, trabalho à tarde e vou aos treinos à noite. à noite. Então, uma dica, tá? Uma dica de um cara que tem um pouquinho mais de idade, um pouco mais de barba branca, tá? É, usa todas as noites. Além das noites que você tem treino no Melina ou no Cuiabá não, mas no Melina, os outros dias faça pelo menos 1h30, 1 hora, de alguma atividade muito intensa. Você não precisa fazer a noite inteira. Muito intensa. Eu vou passar na quinta-feira só brincando de passe. Um dia eu vou fazer academia, né? Então, você bem intenso. Você vai para o treino bem intenso, né? Deve ser intenso o treino de vocês no Melina, né? Para que você possa. Porque esse é o grande lance hoje: você ter treinos mais curtos, mais intensos. Né? Então, por exemplo, o passe, que é um fundamento, o chute, que é um fundamento, o tacle, que é um fundamento, você tem que fazer com intensidade, né? Para poder ter o chamado básico. A partir daí, você vai aprendendo o resto. Nesse tempo de pandemia. Depois, em campo, você vai pegando as outras coisas que, obviamente, você vai aprender também. Né? E ler muita regra. Tá? Eu digo para todo mundo, tem que saber regra. Talvez até mais que o juiz, o árbitro, né? Que saiba a regra. Porque ele falou uma coisa, você entendeu o que ele falou e que ele estava te marcando, mesmo que você não concorde, tá? Ele fala, mas você entende.
né? E conversar com o árbitro é muito importante porque ele vai contar para você o que ele está marcando. Ó, eu marquei por causa disso, marquei por causa daquilo. Isso não é um desrespeito ao árbitro. Muita gente acha, né? Muito árbitro acha isso. Você pergunta, o que aconteceu? Ah, você tacleou alto. Ah, você ficou em offside, né? Então isso é muito importante também você perceber e os caras vão respeitar você mais. Você entende da regra, né? Tá? Então é Uhum. importante que nesse ponto. O que você imagina que vai acontecer depois de dezembro? Vocês acham que vocês voltam em janeiro para treinar? A pandemia já acabou? Como é que é? Como é que você pensa? Eu vejo no modo geral, né, no Brasil inteiro, eu vejo que depois das festas de fim de ano, por exemplo, até os times que estão parados agora, né, não o Melina não, porque a gente conseguiu, graças a Deus, voltar um pouco mais cedo, Sim, é repensar no calendário do rugby brasileiro, viu? Por exemplo, o calendário não era, para nós aqui no Mato Grosso, não era muito apertado. Entendeu? É sei. tipo readequar tudo para ficar. Mesmo com a pandemia, eu acredito que a pandemia não acabe ano que vem, acredito que possa reduzir, diminuir os casos, as mortes, Sei, entendeu? Mas acredito que a gente vai viver por isso por muito tempo. sei. E então, tipo, voltar com o mesmo protocolo, acredito que até mais rígido seria melhor, com juvenis, com todos os times. Por exemplo, o Super Sevens, né, que esse ano foi cancelado, voltar já com, vamos supor, na minha opinião, sediar só em um local, entendeu? Todas as etapas, ou, por exemplo, uma semana inteira, entendeu? Para ficar melhor. Sei. Readequar o calendário brasileiro. Entendi, entendi. Aqui tem a Michele Oliveira, está perguntando sobre o desenvolvimento dos clubes em questão ao juvenil. Michele, eu vou falar para você. O planejamento tem que ser regionalizado, tá? Isso não tem jeito. O grande falha da CBRU é não dar um calendário onde as pessoas saibam o dia, a época onde a seleção está jogando, os clubes jogarem, para se adequarem ao calendário. E aí, com isso, o que o Flávio falou direitinho. As cidades têm que ter autogestão. Eu sou dessa opinião. Esquece a CBRU. A CBRU deu o calendário para vocês, a cidade, o clube tem autogestão. Por exemplo, Michel é o patrocinador com Melina, é uma coisa completamente fora da curva. Né? Mas os outros clubes, o que eles fazem? Né? Clubes menores, de cidades. O padeiro, o bancário, a indústria local, né? O agricultor, o pecuarista da região de Cuiabá, um monte de gente que é importante na região, pode de algum jeito colaborar. Né? A prefeitura pode ceder espaço. Né? A gente tem que ter a capacidade de autogerir o nosso esporte. Esse é um grande problema, a gente fica sempre esperando da prefeitura. E principalmente os clubes em geral formarem técnicos, formarem fisioterapeutas, né, pegar os alunos de educação física para darem parte física delas, né, que eu tenho certeza que muita gente, eu estou dando treino físico, mas eu não sou formado em educação física, né? Por exemplo, o Stefano e o Bicudo é o professor de educação física, então ele dá parte toda física. O Stefano, o que ele é? É o treinador, que fez cursos da World Rugby com o CBRU. Então, ter isso. E o atleta juvenil, infantil, por exemplo, o Pasteur tem M8, tem o chamado os Petits, que é da escola do francesa, né? Vão ser jogadores? Ninguém sabe. Né? Mas muitos Serão deles estão aí cidadãos. jogando. Exatamente. A Serão turma do cidadãos. RPT, o RPT, que é o famoso Leões de Paraisópolis, você vai lá, tem criança saindo pelo ladrão. Né? Mas nem todos vão ser jogadores por vários problemas. Ou trabalha, ou estuda, ou não tem físico. Mas tem já o quê? Tem o Robert, tem a Leila, tem a Bianca. Um monte de atletas que estão jogando aí, bons jogadores, ou na seleção em clubes, que fazem a diferença. Mas que sabe o quê? Por exemplo, uma vez perguntaram do Sul, foi muito engraçado, Flavinho. Um cara do Sul, lá do Farrapo, chegou pro Robert e falou assim: desde quando você joga, moleque? Né? Porque o Robert passa muito bem, tacleia muito bem, é muito forte, tem uma série de qualidades. Ele falou, desde os 8. Então, desde os 8 anos ele sabe fazer aquilo. Se divertia muito e gostava. Né? Hoje está aí jogando na seleção e pode ir para os Jogos Olímpicos, o que é maravilhoso. Né? Então as pessoas têm que ver isso também, né? Que
quanto mais cedo, né? Eu, por exemplo, eu comecei com 15, eu já era velho, né? Mas eu comecei, sabe aonde, Flavinho? Na escola. A escola, quase todo mundo da minha classe jogava comigo. Então a gente era muito amigo, né? E nós perdemos esse ano o Diego Padilha, perdemos umas peças de pessoas que jogavam com a gente, mas que o Negro, não sei se você ouviu falar, o Negro, um pilar que também jogava contra, uma série de pessoas que jogavam, todos eram amigos do mesmo clube, né? Do mesmo colégio, que depois fomos do mesmo clube, então a gente sabia com quem estava falando, a gente brigava no dia seguinte, falava, pô, você errou nisso, errou naquilo, isso é importante. Então fazer sua escola, a escola dos outros meninos, vamos jogar, vamos aprender, vamos saber que isso. Ah, mas eu quero futebol. Mas muitas vezes aquele moleque mais loucão, mais malucão, mais doido, se torna um grande jogador e um grande cidadão, que você falou muito bem. Tá? Isso é importante as pessoas saberem. Sim, e Márcio, outro ponto também que você falou, que é bom reafirmar ele, é a questão, você falou que começou com 15 anos, né? Eu comecei com 16. O pessoal daqui de Mato Grosso fala que eu comecei cedo ainda, que eu dei sorte que eu comecei cedo. E eu já acho totalmente ao contrário. Igual você falou, o Robson, né, que você falou? 8 anos de idade, entendeu? É o Robert da seleção. Robert. Uhum. O Robert, a Leila, a Bianca e mais uma que eu não me lembro o nome dela, todas começaram com 7, 9, 10 anos de idade. Né? E isso pesa muito. Pô, e assim, até uma certa idade eles brincavam do quê? De correr, de passar, de cair, de levantar, de subir, de pular, coisas que hoje a criançada não faz. Depois vai para a competição, e aí vai para a parte de questão física, de alimentação e assim por diante. Então, tem que mudar esse padrão, né? O molecado de 10 Com anos certeza. já está podendo, já tá jogando. Vai ser jogador? É outra discussão. No Pasteur tem meninos, assim, meninos que você fala, meu Deus, quanta criança de todo tipo. Mas, de repente, alguns vão gostar de rugby apenas. Né? Vão assistir os jogos com o pai. Cresceram, estão lá até hoje, gente que é amigo, esses caras são amigos, mas nunca, ele fala, não quer jogar mais não. Esse jogo não é para mim, mas eu gosto de ver meus amigos jogarem assim por diante. Isso é muito legal, isso expande, né? Expande bastante. Sim, e um exemplo maior que eu tenho disso foi um menino do SPAC que eu conheci, não sei se o senhor conhece, é o Alisson, ele é ponta lá do time de Sevens do SPAC. Ele me contou a história dele, também vi no Instagram aqui que ele também ficava na rua. E ele conheceu o rugby porque ficava na rua. E conheceu, a mãe dele tinha medo dele ficar na rua e hoje ele tá lá, jogando um dos melhores times de São Paulo. Já teve passagem, tem passagem lá na NAR, né, no núcleo de alto rendimento. Isso. E o Melina tá trabalhando com isso. Agora a gente não voltou com os infantis ainda, mas a gente tem um infantil. Sim. Também igual você falou, é um monte de criança. Se vai ser, é outra história. É outra história, exatamente. E essa história que os pais vão começando a perceber, por exemplo, o Duque, né, que você viu, que eu fiz a live com o Moisés, os dois irmãos, que são dois monstros de jogadores, não são dois, são três, né, o Ralph, o Tanque e depois o Moisés, o pai e a mãe, que são fãzaços deles, eles simplesmente disseram o quê? Tinham medo que os meninos se machucassem. E eles não são fortes, grandes, são habilidade tremenda. Mas são o quê? Simplesmente os pais também tinham medo. Depois vai perdendo medo, né? Vai acontecendo que vai mudando. Você vai tirando o preconceito, né? Que a gente fala, né? Então isso é importante saber. E que, por exemplo, você vai nos colégios, né? A maioria das crianças ficam depois da aula sem fazer nada. Né? Sem fazer absolutamente nada, né? Isso daí é muito ruim, né? As crianças precisam fazer alguma coisa, é muito legal, né? Muito legal fazer alguma coisa e achar que só tem que estudar para passar no vestibular ou na prova, não sei o quê, né? Mas pode trabalhar, pode estudar, pode jogar, porque muda o comportamento da escola. Né? Existe no Leões de Paraisópolis um acompanhamento escolar. Todas as professoras falam que os alunos se tornaram mais calmos. Não tem mais briga na escola, não tem. Até acontece de vez em quando, né? Os valores, né? Os valores do rugby, né? Exatamente. E olha, que é assim, não sei se você conhece Paraisópolis. Paraisópolis é famosíssima, né? Mas os meninos são todos conhecidos. Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez, que era assim, que, vamos dizer assim, o chefe, da favela falou para o pessoal da lá de cima, ó, ainda bem que esses meninos estão com vocês. Os que estão com a gente já se foram. Né? Já se foram.
entendeu? E foi uma mesma frase que o Sérgio, não sei se você conhece o Serginho da seleção de vôlei que parou de jogar agora. Assim, conheço, aposentou. Ele veio da favela de Pirituba, né? E ele falava a mesma coisa pro Bernardinho. Os meus amigos que não foram por alguma coisa estão mortos ou presos. Você imagina, né? Aquele amigo seu que você olha para o lado, pô, ele é meu amigo, mas ele virou bandido, ele não faz nada, ele não estudou, não trabalha, né? Ele só reclama. Né? Isso é importante saber que o quanto o esporte e o rugby em especial ajuda muito a vocês a desenvolverem uma série de condições. Porque eu sei que o pai e a mãe ajudam, mas o externo também ensina muita gente, né? Certo? Para você treina mais com a Haline, né? Não, eu treinava com a Haline quando era time feminino, mas ela me ensinou o básico, entendeu? Passar, taclear, essas coisas, mas eu treinei bastante foi com o Stefano. Depois que eu voltei, que eu fui promovido para o time adulto, que eu voltei a treinar com a Haline, porque o Stefano também era jogador do adulto. Entendi. Mas eu alternava, né? Stefano, Haline, Stefano, Haline. E os três são de que escola? Da onde eles são? Curitiba Rugby. Que é o quê? Que é uma escola de formação de atletas pra poderosa. Caramba, né? Já foi campeão de Super Sevens. Exato, campeão brasileiro do 15, campeão masculino, juvenil também. Juvenil, exatamente. No interior do estado do Paraná tem um monte de formação de escolas que não sei se você conhece a Leca. A Leca é casada com a Aloysio, que foi presidente do Curitiba, jogou aqui em São Paulo. Ele é um pouquinho mais novo do que eu, né? E ele levou, de certa forma, ele agregou coisas lá no Paraná. E a Leca fez tem um projeto maravilhoso que é o VOR, né? Não sei se você já ouviu falar, que é o VOR que desenvolveu o rugby em todo o estado do Paraná, em escola, pedagogicamente, né? Não se importando se teriam jogadores, não. E acho que o Bicudo veio, né, do VOR, acho. O Henrique Pilar, que está na seleção hoje, que joga no Pasteur, veio do VOR, né? Do projeto social deles. Então, isso é muito importante, quer dizer, a possibilidade de crescimento, mesmo que não fosse jogador, né? Isso é importante. E acho que legal é isso, porque eles têm menos de 30 anos. Né? Tem menos de 30 anos, todos eles. A Aline, o Bicudo e o Steph também tem 30 anos. O Bicudo jogou com meu filho na seleção brasileira juvenil, no Sul-Americano. O Stefano era fullback ou primeiro centro, né? E o meu filho é pilar. Então, jogaram junto, a mesma idade, né? O pai do Stefano eu treinei quando eles eram garotos. E o Diego, que é o tio que jogou comigo, que ensinou muita coisa para mim como jogador. Que é o Diegão, que é o Diego não, é o Diego Padilha, né? Que é o que ensinou muita coisa para muita gente em muita época, né? Então, e que dava valores tremendos, né? Valores importantíssimos para a gente, tá? Bom, tá chegando ao fim já, falta pouquinho já, faltam uns 3 minutos aqui pelo relógio que eu estou acompanhando aqui. Diz uma coisa para mim, o que você espera para 2021? Esquece a pandemia. O que você espera para 2021? O que você espera fazer para rugby, para você em especial, estudando, trabalhando, pensando no seu futuro? O que você espera que aconteça? Você fala no meu pessoal, né? Lógico, isso. Olha, primeiramente eu quero terminar os estudos, que já não aguento mais essa peleja, entendeu? Para ficar estudando. E eu planejo fazer o Enem, né? Se der certo, passar no Enem e já ingressar na faculdade. Sei. E na minha parte do esporte, eu espero muito contribuir ainda com o Mato Grosso. Não vou falar Melina e nem Cuiabá. Espero contribuir com o Mato Grosso. De objetivo no rugby, cara, eu quero muito participar de um Super Sevens ainda. Masculino, ou um rugby brasileiro, Campeonato Brasileiro de Rugby 15. Sei. E se tudo der certo, eu não ter que abandonar o rugby, entendeu? Esse é meu medo. Depois desse ano horrível, entendeu? Eu espero não abandonar ainda. Eu quero continuar até meus 40 anos aí no rugby, entendeu?
Se você, uma coisa é certa, você vê jogando ou fazendo outra coisa dentro do rugby, você não abandona nunca, é um veneno, né? Eu já cheguei aos 60 e não abandono, cara, não tem jeito, né? Posso não estar no dia a dia do clube, mas estou aqui falando, estou expandindo, conversando com as pessoas, né? Estou promovendo, eu acho importante isso, né? Eu acho legal. O que eu posso te aconselhar ou te sugerir, aconselho não, mas eu sugerir com o mais velho, se esforce bastante. Exija de você mais coisa. Eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais e eu vou treinar mais. Quem sabe a coisa acontece. Toda vez que alguém te pegar no seu pé, no treino, na escola, no trabalho, não fique magoado. Quantas pessoas pegarem no seu pé é porque elas querem você, tá? Isso é fato, tá bom? Se esquecerem de você, pode ter certeza que não querem mais você. Lembrar de uma frase, de uma história que o próprio Bernardinho, eu uso muito o Bernardinho, porque o Bernardinho usa o rugby como exemplo. Tá? Ele disse que, assim, que o primeiro treinador dele pegava muito no pé dele, vira e mexe, mandava ele embora para casa. Vai tomar banho e vai embora para casa. E ele saía daquele jeito que você imagina, né? Ele saía todo nervoso do treino, bravo. Aí o Bernardinho se tornou o que é, foi para a seleção, foi para ser técnico, desenvolveu, campeão, super campeão. Ele até fala uma coisa, que se o All Blacks se considera o time mais vencedor do esporte, ele acha que o time do Brasil com ele foi mais vencedor do que o All Blacks. Fazendo a montagem, é verdade. Tá? Então, ele diz o seguinte, que pegou o treinador dele, o primeiro treinador, que foi de vários jogadores da mesma época, e levava com ele para os treinos. Levava ele, velho já, um senhorzão de 70, 80 anos, né? E um dia ele perguntou num treino e falou assim, por que você me mandava embora dos treinos? Não o meu irmão, que era vagabundo pra caramba. É porque se eu mandasse o seu irmão, ele não voltava mais. Eu sabia que você voltava. Então tem essa vontade de voltar. E ele voltou, se tornou o que é que você conhece, né, cara? Então, assim, não desista nunca, não. Se esforce. Eu sei que é difícil, mas se fosse fácil, você não iria querer fazer. Se fosse fácil, eu não ia querer. Exatamente. Então, quanto mais difícil for, menos tempo, faz o que for possível para você estudar, para trabalhar e pensar o que eu vou fazer depois, né? O que eu vou fazer depois de terminar o terceiro colegial, o terceiro do ensino médio. Vou fazer a faculdade, vou fazer outro curso técnico. Pensa no seu futuro também, a longo prazo. E vou jogar, é lógico. Vou manter meus amigos, vou estudar. Né? Isso é importante, né? Não dá para jogar por qualquer motivo? Vai lá e ajuda o Melina de outro jeito, o Cuiabá de outro jeito, sei lá, o rugby do Mato Grosso de outro jeito, isso é importante. E vou contar uma coisa para você que é engraçado. Você foi uma pessoa persistente em a gente acertar essa live aqui. Que eu acho muito legal, cara. Você não desistiu. Entendeu? Tá bom? Foi igual você falou a história do Bernardinho aí. Você me mandava embora e eu voltava. Não, eu não mandava embora. Eu tinha toda uma agenda louca aqui. Tá bom? Eu falava, o Alib tá só me enrolando. Esse cara não quer live comigo. Não. Eu fui tentando colocar as datas, porque eu já tinha alguns programados, combinados, e eu tinha que ir acertando as datas, tá bom? Eu agradeço muito, tá, Flavinho? Se esforça bastante. Eu que agradeço. Deixa eu só falar uma coisa, Dolib. Fala, querido, fala. Pode falar. Minha irmã tá aqui na live, aquela que eu falei pra você que levou eu pra treinar lá no Melina. Só mandar um abraço pra ela aí, que ela agora tá lá em Manaus, lá com o pessoal do Grua. Como é que chama? Caroline? Não, Fernanda Avelina. Avelina. Olha, como é que ela chama? Fernanda, dá um super abraço à turma do Grua, tá? Nós ficamos muito tristes quando soubemos do incidente que aconteceu lá. Talvez eu tenha sido o primeiro a saber aqui em São Paulo. Eu, obviamente, eu só quero deixar que vocês fiquem bem, tá? Não é fácil, mas vamos tocar em frente que a vida continua, tá? Estão lá mais protegidos. São fortes, tá? Não desistam não por causa desse incidente. A gente perdeu muitos amigos pelo caminho e vamos lá, vamos em frente, tá? O importante é isso. Tá bom, queridão? Obrigado, tá, Flavinho? Deus te proteja, fica bem, treina bastante, tá bom? Tá bom? Incentive a sua irmã a treinar bastante lá em Manaus e você treinar aqui em Cuiabá. Quem sabe você passa uma temporadinha aqui em São Paulo, aprenda um pouco mais, aí dá um jeito, né? Aí dá um jeito para você aprender um pouquinho.
eu não tenho dúvida que ano que vem vai ter campeonato, tá? E eu tenho certeza que vocês vão participar de bastante coisa, tá bom? Certo. Muito obrigado, viu, do Alib. Obrigado você, tá? Tudo de bom. Juízo, hein? Com certeza. Obrigado pro pessoal aí que tá acompanhando a live também aí, todo mundo que entrou hoje também. É importante para mim. Tá, para nós todos, pro rugby em geral, pro rugby matogrossense, pro rugby centro-oeste, e principalmente o rugby só ganha. O rugby só ganha. E principalmente essa campanha que eu tenho feito e que está surgindo efeito, que é o rugby fora do eixo. Tem muita coisa fora do eixo muito boa. Caboclada aí do centro-oeste é forte pra caramba, eles não têm noção. Tá bom? Um abraço. Beleza? Tá? Tchau. Obrigadão. Tchau. Tchau. Obrigado, querido. Tchau.